Mesdames et messieurs les passagers à destination de Paris, bienvenue dans Le Voyage. Mettez vos écouteurs, prenez un papier et un crayon et attachez vos ceintures. Nous allons décoller dans quelques secondes. Asseyez-vous confortablement, c'est parti. Salut a tous, espero que esteja tudo bem com vocês. Estou muito feliz por estar aqui hoje, nessa nossa primeira aula de francês do Le Voyage, nosso evento de uma semana, onde eu vou levar vocês numa verdadeira jornada. Bienvenue, sejam todos bem-vindos no Le Voyage. Espero que vocês estejam animados. Eu tô super animada, muito feliz e até emocionada, pois eu preparei muitas coisas para vocês e tenho certeza que vamos nos divertir e ao mesmo tempo estudar muito, que eu sei que vocês estão aqui para isso. Antes de tudo, prazer, para quem não me conhece, eu sou Céline e eu vou ser a sua guia, quer dizer, a sua professora ao longo dessa experiência em Paris. Eu sou francesa, eu ensino francês no Brasil desde 2012 e também sou criadora do canal Os Franceses Tomam Banho, que hoje, eu tenho muito orgulho disso, é o maior canal de francês no Brasil. Agora, eu gostaria de agradecer a confiança de vocês que estão aqui, que decidiram dedicar o seu tempo aos estudos de francês e escolheram passar esse momento comigo. Parabéns pela sua dedicação. São milhares de inscritos neste evento, acho isso muito lindo, de verdade. Bom, e o que vamos fazer juntos, essa semana? Você deve estar ansioso para começar. Desde que cheguei no Brasil, percebi o interesse das pessoas aqui pela cultura francesa e pelo francês, e comecei a ensinar o meu idioma. A minha vontade, vamos dizer, minha missão desde então, foi isso, ensinar o francês de verdade, o francês falado por uma nativa. Aos poucos, eu desenvolvi o meu método, uma aprendizagem progressiva e contextualizada que leva os meus alunos a conseguirem simplesmente se comunicar na hora que precisar. E é justamente esse método que eu vou aplicar com vocês ao longo do Le Voyage. Então é isso. Durante essa semana de aulas, a ideia é que você viva o francês da vida real na prática e aprenda essa língua linda, encantadora, de maneira simples e divertida. E dessa forma, você vai poder aproveitar sua próxima viagem na França, no Quebec, na Bélgica, sei lá, qualquer país onde fala francês. Concretizar o seu sonho de falar francês, de poder conversar com franceses e entender filmes e músicas que você sempre gosta de ouvir. Criar novas oportunidades profissionais também, abrir novas possibilidades. Então espero que você esteja preparada, já que está vindo muito conteúdo, muitos materiais de apoio, com exercícios para absorver o conteúdo e verificar que entendeu tudo, áudios para treinar, lives, muita coisa. Eu quero te ajudar a destravar o seu francês para conseguir se comunicar, aprender a falar de vez. E aí vem as perguntas. Céline, eu sou iniciante e ainda não sei nada. Este evento é para você. Não precisa ter conhecimento para acompanhar. Céline, eu já falo um pouco, já fiz curso, mas não consegui aprender tanto como eu gostaria. Muito bom, eu vou te mostrar que você consegue sim aprender. Basta seguir o método certo. Francês é muito difícil. Será que eu consigo? Consegue sim, e faço questão de mostrar que estudar francês pode ser simples e divertido. Eu preparei um conteúdo que se adapta a todos os níveis e todo mundo vai poder aproveitar ao máximo. Não importa o seu nível, sua idade ou se você acha que não leva jeito. Apenas me acompanhe nessa jornada que vai dar tudo certo. Vamos ver como falar francês da forma correta para se comunicar com segurança e naturalidade através de diálogos reais e úteis do dia a dia. Vamos estudar juntos as bases da pronúncia para conseguir destravar o seu francês e perder aquela insegurança que você pode ter ao falar. Você aqui vai dar os seus primeiros passos no francês em direção à fluência, rumo à fluência, aplicando os principais conceitos e vocabulários em uma experiência prática. Vamos mergulhar na cultura francesa praticando o idioma, já que, spoiler,
Vamos passear juntos em Paris, descobrir pontos turísticos ao mesmo tempo que vamos estudar de maneira simples, divertida, mas eficiente. Hoje, por exemplo, nós vamos ver juntos como chegar num hotel e ter uma conversa básica, aquela primeira conversa que você vai ter ao chegar em Paris. E também como pedir um táxi. Coisas úteis que você realmente vai precisar para viajar de forma tranquila e segura. Você pode estar aqui no Le Voyage para aprender francês por vários motivos. Eu sei que cada um tem a sua motivação e pode ser que você esteja apaixonado pelo idioma, mas nunca teve a oportunidade de se aprofundar. Pode ser que você seja super iniciante e quer ter certeza de que você vai aprender da forma correta. Ou também pode ser que queira viajar, trabalhar, estudar, fazer intercâmbio na França ou algum outro país francófono. Talvez você sempre sonhou em falar francês, mas se decepcionou ou se frustrou. Tudo bem, sei que existem muitas dificuldades, algumas que eu compartilho com vocês, porque eu também já passei por isso ao aprender um idioma novo. Vergonha, medo de pronunciar errado, perda de tempo ao estudar coisas que de fato nunca foram úteis no dia a dia, bloqueios e tudo mais. Inclusive, deixa eu te contar um pouco mais da minha história para você entender como eu cheguei a desenvolver o meu método. Fique tranquilo que já vamos começar os estudos, mas eu acho importante você me conhecer, já que você depositou a sua confiança em meu trabalho. Eu nasci no interior da França, numa cidade pequena que se chama La Roche-sur-Yon. Eu cresci com o sonho de viajar pelo mundo. Sempre me senti atraída por viagens, por conhecer culturas diferentes, experimentar comidas, descobrir novas paisagens. Como todas as crianças na minha época, eu comecei a estudar inglês quando tinha 11 anos. Logo depois eu comecei a estudar espanhol. Aprendi esses dois idiomas de forma bem clássica. O professor ensinava as palavras, nós fazíamos exercícios de gramática, às vezes a gente escutava músicas, eu fazia aquilo que me pediam e até que tirava notas boas. Eu estudei espanhol durante 8 anos. 8 anos. Ok. Com 19 anos, eu tive a oportunidade de passar uns meses no México para estagiar numa empresa de exportação. Foi uma sensação muito boa arrumar minhas malas, imaginar tudo aquilo que eu ia vivenciar, que eu ia descobrir ao chegar na cidade de Guadalajara. E aí, foi balde de água fria. No primeiro dia que eu cheguei, percebi que, apesar das minhas notas boas na escola, eu não conseguia me comunicar. No momento de falar, eu ficava travada. Na hora que alguém falava comigo, eu ficava perdida, totalmente despreparada. O choque foi quando fui a um restaurante. Cheguei, sentei, o garçom trouxe um cardápio e eu escolhi um prato qualquer, já que nesse momento eu já estava muito estressada. Quando finalmente chegou o meu prato, estava faltando o garfo. E quem disse que eu sabia pedir um garfo em espanhol? E naquela época não tinha internet no bolso para procurar a palavra, né? Neste momento exato, eu me senti frustrada. Quantas horas sentadas naquela cadeira, aprendendo verbos irregulares, estudando o subjuntivo, repetindo palavras que nunca usaria. Tudo isso para, no momento que eu realmente precisei, não conseguia me comunicar. Eu, com 19 anos, do outro lado do mundo, sozinha, não podia comer o prato que escolhi porque não sabia pedir um garfo. Tudo bem, gente, não morri de fome, fiz mímica se deu certo, mas poxa, não era para conseguir falar? Neste dia, eu me dei conta que o método de ensino tradicional de línguas simplesmente não tinha me ajudado. Inclusive, um ano depois, aconteceu uma história parecida com o inglês, que terminou de me convencer de que o jeito de se aprender idioma deve ser um jeito prático e útil. Anos depois, eu me tornei jornalista. Fui trabalhar em Paris para uma revista de arte. Foi um período muito rico em experiências para mim, já que eu passei a viajar por toda a França para entrevistar pintores e fotógrafos. Eu que sempre sonhei em viajar pelo mundo, de repente descobri o quanto meu país era lindo.
Cada cidade tem a sua história, cada região tem sua especialidade culinária, as paisagens variam do norte até o sul, tem praia, montanha, incrível. Neste momento também desenvolvi uma habilidade muito importante: absorver informações e repassá-las de forma clara e eficiente. Foi isso que fiz questão de fazer quando me tornei professora de francês aqui no Brasil. Ensinar o francês da vida real para que os meus alunos possam aproveitar de verdade as viagens na França ou outro país onde se fala francês, seja para passear, para trabalhar, para que possam se sentir seguros na hora de conversar em francês. Isso se tornou minha missão também quando criei o canal Os Franceses Tomam Banho, onde eu ensino francês e compartilho também sobre a minha cultura. Alguns anos atrás, eu criei o meu curso En France, que já levou milhares de alunos a aprender francês. Eu quero agora compartilhar com vocês os depoimentos da Carla e da Fernanda, que, mesmo começando do zero, notaram uma grande evolução no idioma e já conseguem se comunicar em francês. Isso para que você possa se inspirar e ver que você também consegue. Bonjour Celine, bonjour a tous, meu nome é Carla, eu sou professora e eu moro numa cidadezinha no interior de Minas Gerais chamada Ituiutaba. Bom, vou contar um pouquinho para vocês sobre como eu me apaixonei pela língua francesa e como o curso En France tem mudado a minha vida. Bom, a minha mãe ela sempre foi muito apaixonada pela França, o maior sonho da vida dela sempre foi conhecer Paris, e eu acho que eu herdei um pouco esse amor pela França da minha mãe. Quando eu era criança, eu não tive a oportunidade de estudar o francês, meus pais realmente eles não tinham condições financeiras mesmo de bancar um curso de línguas, então eu acabei ficando com esse sonho bastante distante da minha realidade. Mais recentemente, quando eu já era professora na universidade, eu tive a oportunidade de ir à França e de realizar o sonho da minha mãe de conhecer Paris, de levá-la para conhecer Paris. Eu acho que eu posso dizer que essa foi a experiência assim, mais incrível que eu tive na vida, poder ver a emoção da minha mãe caminhando pelas ruas de Paris. A minha mãe é uma mulher muito simples, então ver ela naquele ambiente foi muito gratificante. E essa experiência toda ela só não foi mais perfeita porque eu não conseguia, naquela época, falar o francês e não conseguia me comunicar muito bem com os franceses. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com a vontade de aprender a língua e foi quando eu conheci o canal da Celine, Os Franceses Tomam Banho, e comecei a estudar o francês sozinha, né? Eu tive muita dificuldade de estudar sozinha porque eu não tinha ninguém para treinar, né, para poder colocar em prática aquilo que eu estava aprendendo. Então eu acabei não me aprofundando muito nos estudos e abandonando também um pouquinho. Agora, mais recentemente, com a pandemia do coronavírus, eu me vi isolada em casa, né, distante da minha família. Eu moro numa cidade que é bem longe da cidade dos meus pais, então eu já não os encontro há quase 5 meses. E esse sentimento de tristeza, né? E eu acabei, por acaso, encontrando as aulas ao vivo que a Celine estava dando no canal, ao meio-dia. Comecei a assistir e voltei até essa vontade de falar o francês e de estudar o francês. Quando a Celine anunciou o curso, eu me inscrevi rapidamente e o curso tem mudado a minha vida. Eu tenho aprendido muito sobre a cultura francesa, tenho aprendido muito sobre a língua, tenho feito amigos, né? Ele tem sido assim a minha companhia durante a pandemia mesmo. E eu acredito que o método que a Celine aplica, ele facilita bastante a aprendizagem, então com um pouco mais de 1 mês de curso eu já sinto que eu consigo falar francês, consigo me expressar em francês. As aulas de conversação elas são muito importantes, elas ajudam muito nesse processo. Eu sinto que eu estou evoluindo muito. Eu nunca pensei que com 34 anos de idade eu conseguiria começar a aprender uma língua do zero e aprender tão rápido. Então eu queria muito agradecer você, Celine, pelo curso, a todos os professores e dizer que quando a pandemia acabar eu vou retornar à França, vou levar minha mãe novamente, mas dessa vez eu vou conseguir me comunicar utilizando tudo aquilo que eu estou aprendendo com vocês. Então, muito obrigada, gente. Um beijo. Fernanda, parle-moi un petit peu de... Ça fait combien de temps que tu fais le cours, toi? J'ai commencé le cours le 5 mai 2020. Le 5 mai 2020. 2020, ok. Donc Oui. ça fait 10 mois. Très bien. Donc tu as vraiment commencé le cours de zéro. Oui, de zéro. Très bien. Et tu participes aux rencontres de conversation? Oui, presque tous les jours. J'adore tous les profs. Oui, c'est très cool. Je pense qu'un cours qui a des rencontres et des conversations, c'est
c'est vraiment cool parce que tu peux pratiquer des choses que tu veux, que tu vois dans le cours avec toi. Donc, c'est très cool. Et tu fais des amis. C'est bien parce qu'effectivement, tu peux mettre en pratique ce que tu vois pendant le cours. Donc, ça te permet vraiment de tester ce que tu as appris. Mais en plus de ça, tu es avec d'autres personnes qui sont dans la même situation que toi et tu finis par créer des amitiés, etc. Donc, c'est vraiment très cool. Non, super. Bah, je suis très contente. En tout cas, bravo. Tu parles très bien français. Nossa, eu fico muito feliz em fazer parte disso. Merci a vous, Carla e Fernanda. Eu quero que você entenda que você também consegue aprender a falar de forma natural e com segurança. É isso que nós vamos fazer juntos. Pronto? Chega de conversa, vamos estudar agora. Aumente sua tela, escolha uma qualidade de pelo menos 1080 clicando na engrenagem para você ter certeza que vai conseguir ver tudo que vai aparecer na tela. Bom, e o nosso tema de hoje, então, é a sua chegada em Paris. O que vamos ver nessa aula? Nós vamos ver os princípios da pronúncia em francês. Nós vamos ver como ter uma conversa básica ao chegar no hotel e nós vamos ver também como pedir um táxi. Vamos trabalhar a partir de um texto, um diálogo, na verdade, que eu vou ler uma primeira vez. É uma primeira vez, eu vou ler tudo de uma vez, não tem problema não entender que logo em seguida eu vou explicar tudo. Vamos lá. À la réception de l'hôtel Sentier. Le réceptionniste. Bienvenue à Paris. Vous. Merci beaucoup. Votre passeport, s'il vous plaît. Voilà. Ah, je vois que vous êtes brésilien. Oui, c'est exact. J'habite à Belém, dans l'état de Pará. Je connais le Brésil. Le foot, la plage et les caipirinhas. Quel cliché! Oui, peut-être. Vous connaissez la France? Non, c'est la première fois que je viens en France. Je m'appelle Claude, enchantée. Vous restez combien de temps à Paris? 2 semaines. Je veux visiter le musée d'Orsay, voir la tour Eiffel et manger des croissants. C'est parfait, vous allez adorer Paris. Ma boulangerie préférée s'appelle l'Artisan. Voici votre clé. Chambre numéro 46. Bon séjour chez nous. Merci, bonne journée. Ah, je voudrais commander un taxi, s'il vous plaît. Bien sûr. Dans le taxi. Vous. Bonjour, je voudrais aller au musée d'Orsay, s'il vous plaît. Le chauffeur. C'est parti. Ok, tranquilo. Aqui foi uma primeira leitura. Para quem nunca teve nenhum contato com francês, pode já reparar, conseguiu entender algumas palavras? Para quem já é um pouco mais avançado, conseguiu reconhecer bastante coisas, talvez conseguiu entender quase tudo, né? Agora eu vou ler uma segunda vez o mesmo texto, só que eu vou passar a tradução. E desse jeito eu tenho certeza de que todo mundo vai conseguir acompanhar esse conteúdo. Então vamos lá. À la réception de l'hôtel Sentier. Na recepção do Hotel Sentier. Le réceptionniste. Bienvenue à Paris. O recepcionista. Bem-vindo a Paris. Vous. Merci beaucoup. Você. Muito obrigado. Aqui vous significa você. E o merci, ele pode funcionar no masculino e no feminino, tá? Então, merci beaucoup pode significar muito obrigado ou muito obrigada. Votre passeport, s'il vous plaît. O seu passaporte, por favor. Voilà. Aqui está. Voilà, né, que é uma palavra bem conhecida, significa aqui está. Né? No momento de entregar alguma coisa ou de mostrar alguma coisa. Voilà. Ah, je vois que vous êtes brésilien. Ah, estou vendo que você é brasileiro. Aqui, brésilien está no masculino, mas daqui a pouco a gente vê também o feminino para que cada um possa depois adaptar o diálogo à sua situação. Ah, je vois que vous êtes brésilien. Oui, c'est exact. J'habite à Belém, dans l'état de Pará. Sim, exatamente. Eu moro em Belém,
no estado do Pará. Aqui, simplesmente, vocês vão falar, eu moro em Belém, no Pará. Mas em francês, vamos falar dans l'état de Pará. Je connais le Brésil, le foot, la plage et les caipirinhas. Eu conheço o Brasil, o futebol, a praia, as caipirinhas. Quel cliché? Que cliché? Oui, peut-être. Vous connaissez la France? Sim, talvez. Você conhece a França? Non, c'est la première fois que je viens en France. Não, é a primeira vez que eu venho para a França. Je m'appelle Claude. Enchanté. Vous restez combien de temps à Paris? Eu me chamo Claude. Muito prazer. Aqui, enchanté significa muito prazer. Você fica quanto tempo em Paris? Combien de temps à Paris? 2 semaines. Je veux visiter le musée d'Orsay, voir la Tour Eiffel et manger des croissants. 2 semanas. Eu quero visitar o musée d'Orsay, ver a Torre Eiffel e comer uns croissants. C'est parfait, vous allez adorer Paris. Ma boulangerie préférée s'appelle l'Artisan. Perfeito, você vai adorar Paris. Minha padaria preferida se chama l'Artisan. L'Artisan que significa o artesão. Voici votre clé, chambre numéro 46. Bon séjour chez nous. Aqui está a sua chave. Quarto número 46. Boa estadia conosco. Bon séjour chez nous significa boa estadia conosco. O chez quer dizer no nosso lugar, tá? Bon séjour chez nous. Boa estadia conosco no nosso hotel. Merci, bonne journée. Ah, je voudrais commander un taxi, s'il vous plaît. Obrigado ou obrigada, né? Já que merci realmente funciona no masculino e no feminino. Tenha um bom dia, né? Bonne journée é para desejar um bom dia. Ah, eu gostaria de chamar um táxi, por favor. Bien sûr, claro. Dans le taxi, dentro do táxi. Vous. Bonjour, je voudrais aller au musée d'Orsay, s'il vous plaît. Você. Bom dia, eu gostaria de ir ao musée d'Orsay, por favor. Le chauffeur. C'est parti. O motorista. Vamos lá. Ok. Tranquilo que nós vamos ter muita oportunidade de voltar nos detalhes deste texto, tá? O importante é que até o fim desta aula você vai ter entendido tudo. Então vamos começar estudando pronúncia. Realmente ao começar a estudar francês não tem jeito, tem que passar um tempo na pronúncia para começar já do jeito certo. Então vamos focar um pouco na pronúncia neste momento. Eu vou passar uns conceitos básicos assim da pronúncia muito importantes. Primeira coisa, os conjuntos de letras formam sons definidos. O que isso significa? Significa que algumas letras juntas formam uns sons. Não é que nem em português que a gente fica lendo todas as letras. Em francês não é assim. Eu vou dar vários exemplos para você entender. Então, um primeiro conjunto de letras que podemos ver e que está bastante presente no texto que eu acabei de ler é o conjunto EN ou AN, porque os dois se pronunciam iguais. Eles se falam en. Então, quando você for ver EN ou AN, você vai falar en, tá bom? Por exemplo, nesse texto, c'est la première fois que je viens en France. É a primeira vez que eu venho na França, né? Que eu venho para a França. En France. Vocês podem ver que na mesma frase, nós temos 2 vezes o som de en, escrito de 2 formas diferentes. C'est la première fois que je viens en France. Então, cuidado para não falar o N. O N é mudo, é bem en France. Outro exemplo dentro do texto. Ma boulangerie préférée s'appelle l'Artisan. Ma boulangerie préférée s'appelle l'Artisan. A minha padaria preferida se chama l'Artisan. Aqui vocês veem também o som de en. Outro exemplo ainda no texto. Je voudrais commander un taxi. Eu gostaria de pedir um táxi, tá? Commander. Commander. Cuidado para não falar commander, tá? É bem commander. Vocês podem ficar repetindo sempre as frases para já ir praticando e trabalhando a pronúncia, tá bom?
Último exemplo aqui neste texto é o enchanté. Lembram? Significa prazer. Enchanté. Aqui está no masculino, mas se você for mulher, é só acrescentar um E no final, não muda a pronúncia, é enchanté também. Muito prazer, né? Prazer. Cuidado só para não falar enchanté, né? É bem enchanté. Enchanté. Prazer. E vocês podem reparar no texto que quando está escrito AM ou EM, também tem som de en. Por exemplo, la chambre numéro 46. La chambre numéro 46, o quarto número 46. Ou, outro exemplo, vous restez combien de temps à Paris? Vous restez combien de temps à Paris? Você fica quanto tempo em Paris? Vocês podem ver que temps também esse som de en. Tempo. Ok, isso era um conjunto, na verdade, dois conjuntos de letras. E vamos ver outro agora, que é o I, E, N. E é bem importante, vocês vão ver por quê. I e N, gente, se fala yan. Yan. Mesma coisa, o N é mudo. É bem yan. Por exemplo, vous êtes brésilien. Vous êtes brésilien. Você é brasileiro. E aqui está no masculino. É muito importante falar da forma correta e falar bem brésilien, porque se você for falar o N e falar vous êtes brésilienne, na verdade você está falando no feminino. Vous êtes brésilienne, que já se escreve com dois N's e significa você é brasileira. Então, muito cuidado na pronúncia que realmente pode dar confusão, tá bom? Então, vous êtes brésilien, você é brasileiro. Vous êtes brésilienne, você é brasileira. Vous restez combien de temps? Você fica quanto tempo? Quanto? Combien? Com esse som de yan. Vous restez combien de temps? Fica repetindo em casa, hein? Tem que fazer o trabalho da pronúncia. Outra palavra onde temos esse som de yan. Bienvenue. Bienvenue, que significa bem-vindo, né? Bienvenue. E tem esse biquinho, o famoso biquinho francês, claro, U. Ele é bem fácil de fazer, é só fazer uma boca de U tentando falar I. Bienvenue, bienvenue, pode testar. Bien sûr, que significa claro, bien sûr. Outro conjunto de letras, os conjuntos AU e EAU. Os dois se falam O, como se fosse a letra O. Por exemplo, merci beaucoup, que significa muito obrigado, muito obrigada. Nós temos bem aqui esse EAU que se fala O. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je m'appelle Claude, je m'appelle Claude. Je voudrais aller au musée d'Orsay. Je voudrais aller au musée d'Orsay. Le chauffeur, que significa o motorista. Tem também esse som de O. Le chauffeur. Outro conjunto de letras bem importante é OU. OU, gente. Ao ver esse conjunto, vocês têm que falar U, simplesmente, como se fosse a letra U em português. Eu sei que muitas vezes dá vontade de pronunciar ou, só que não. Tem que realmente falar U, como a letra U. Por exemplo, vous connaissez la France? Vous connaissez la France? Você conhece a França? Ou, je veux voir la Tour Eiffel. Je veux voir la Tour Eiffel. Eu quero ver a Torre Eiffel. Tour, ok? Como se fosse a letra U. S'il vous plaît, que significa por favor. Ou ainda, bonjour, né? Cuidado para não falar bonjour, né? Bonjour. Outro conjunto de letras que eu vou passar por hoje, existem outros, né? Mas não dá para ver tudo já na primeira aula, mas o último de hoje é o E. Se escreve AI. Então, ao ver AI, vocês têm que falar E. Certo? Por exemplo, je connais le Brésil.
Je connais le Brésil. Eu conheço o Brasil. Je connais le Brésil. 2 semaines. 2 semaines. 2 semanas. C'est parfait. C'est parfait. Está perfeito. Perfeito. C'est parfait. Je voudrais aller au musée d'Orsay. Je voudrais aller au musée d'Orsay. Eu gostaria de ir ao musée d'Orsay. Então é isso, gente, certo? Isso é o primeiro princípio da pronúncia em francês, é que conjuntos de letras formam uns sons definidos. Vamos então ao segundo princípio da pronúncia em francês. De forma geral, e já podem se atentar, quando eu falo de forma geral é que tem muitas exceções, mas de forma geral, a última consoante de uma palavra não é falada. E tem vários exemplos aqui no texto. Por exemplo, merci beaucoup. Merci beaucoup, que significa muito obrigado, muito obrigada. Vocês podem ver que não se fala o P no final. Merci beaucoup. Votre passeport, s'il vous plaît. Olhem só, aqui o T de passeport, ele não é falado. O S de vous não é falado. O T de plaît não é falado. Votre passeport, s'il vous plaît. Votre passeport, s'il vous plaît. O seu passaporte, por favor. Je veux manger des croissants. Je veux manger des croissants. Eu quero comer croissant. Je veux manger des croissants. C'est parfait. C'est parfait. Vocês podem ver que o T final também é mudo. C'est parfait. Está perfeito. Tá bom? Então, claro, vocês agora vão achar um monte de palavras onde se fala a última consoante. Sim, gente, existem também. É realmente assim, a regra geral, não se fala a última consoante. Mas tem várias exceções. Isso também é muito da prática, né? A gente tem que se familiarizar e aos poucos a gente vai reparando quando que se fala, quando não se fala, vai muito da prática. Agora, eu quero falar de uma coisa muito interessante. Na verdade, são 2 sons. O som de e o som de é. Em francês, tem várias formas de escrever esses 2 sons. Então, vamos ver aqui como é. Vamos começar com o som e. E. Escutem bem. É sorrindo, assim, é o e. E. Como se escreve esse som em francês? Primeira forma. E, acento agudo. E. Por exemplo, aqui no texto, vous êtes brésilien. Cuidado, que um erro bem comum é falar vous êtes brésilien. É bem bré, sorrindo, feliz, assim. Je suis brésilien. Vous êtes brésilien. Vous êtes brésilien. Enchanté. Enchanté. Prazer, né? Ma boulangerie préférée. Ma boulangerie préférée, minha padaria preferida. E olhem só que dentro de uma palavra só, tem 3 vezes o som préféré. Ma boulangerie préférée. Musée d'Orsay. Musée d'Orsay. Museu de Orsay. Ok? Uma outra forma de escrever esse som de E é EZ. EZ, né? EZ. Por exemplo, vous connaissez la France? Vous connaissez la France? Você conhece a França? Vous connaissez la France? Vous allez adorer. Vous allez adorer. Você vai adorar. Bon séjour chez nous. Também tem esse som de E escrito EZ. Chez nous. No nosso lugar, tá? Uma outra forma de escrever esse E é ER. E aí não pronuncia o R final, né? Quando vocês veem ER, vocês vão falar E. Por exemplo, je veux visiter le musée. Eu quero visitar ao museu. Je veux visiter le musée. L'hôtel Sentier. L'hôtel Sentier. Je voudrais aller. Eu gostaria de ir. Je voudrais aller. E acreditam que ainda tem mais uma forma de escrever E, é ET, tá bom? Por exemplo, a palavra E, simplesmente, né, que significa I. Aqui, et manger des croissants. Et manger des croissants. E comer croissants. Tá bom? Então, nós vimos agora esse som de E. Vamos agora para o som de E. É, né? Vocês
Estão escutando bem a diferença? O primeiro era e agora vamos para o é. Bom, ele pode, primeiramente, estar escrito com E, acento grave, eu chamo de acento grave, em francês é accent grave, ou acento circunflexo. C'est la première fois que je viens en France. C'est la première fois que je viens en France. É a primeira vez que eu venho na França, que eu venho para a França. La première fois que je viens en France. Ou ainda, vous êtes brésilien. Vous êtes brésilien. Você é brasileiro. Ou peut-être. Peut-être, que significa talvez. Peut-être. Peut-être. Uma outra forma de escrever isso é EST, ES. Por exemplo, c'est parti. C'est parti, que significa vamos lá, tá? C'est parti. Vamos lá. Ou manger des croissants. Manger des croissants, comer uns croissants. Aqui o des é o artigo indefinido no plural. Manger des croissants. Na verdade, em português, vamos traduzir comer croissants, simplesmente. Mas manger des croissants. Uma outra forma ainda de escrever esse som de é AI. Isso vocês já sabem, porque nós vimos isso um pouquinho antes. Então, AI tem bem som de é. Por exemplo, 2 semaines. 2 semaines, 2 semanas. Ou ainda, c'est parfait. C'est parfait. Está perfeito. Então, rapidinho, antes de encerrar essa parte de pronúncia, eu quero só falar um pouquinho da letra E, tá? Nós vimos que a letra E, quando ela tem o acento agudo, a gente vai falar E. Quando ela tem o acento grave ou circunflexo, a gente vai falar é. E agora nós temos também o E sem nada, que eu chamo de E pelado. O que é o E pelado? É o E sem nenhum acento, simplesmente. Quando o E está pelado no final de uma palavra, ele simplesmente não se fala, tá? E nós temos, claro, bastante exemplos aqui no texto. Por exemplo, j'habite à Belém. Vocês não vão falar j'habite à Belém, tá? Isso é um erro comum. J'habite à Belém. Vocês veem que ele é mudo. O som termina no T. J'habite. J'habite. Não é j'habite. J'habite à Belém. Je m'appelle Claude. O som termina no L. Je m'appelle Claude. Chambre numéro 46. Quarto número 46. Chambre número 46. Correto? Isso aqui já é uma, eu acho, boa introdução, né, à pronúncia em francês. Não tem nada tão complicado, não. Na verdade, é muita prática. Eu sempre falo isso, mas é isso. Tem que ouvir, tem que treinar a pronúncia. Por isso, eu sempre falo para vocês. Vocês não podem estar apenas assistindo este vídeo. Vocês têm que participar. Então, peguem o hábito de ficar repetindo as frases. Muito bom! Então agora eu vou passar para vocês um pouco mais de vocabulário e construções de frases para ajudar vocês no momento de uma primeira conversa, tal como aqui neste diálogo, né? Aquela conversa bem básica ao chegar em Paris, tá? Provavelmente no hotel. Nós vimos aqui nesse texto bonjour. Bonjour significa bom dia. É o mais usado, tá? Ele é educado, vocês podem falar ele com qualquer pessoa. Então, bonjour, simplesmente. Cuidado, ele tem uma particularidade. O nosso bonjour, ele se usa de manhã e de tarde. Nós temos uma forma de cumprimentar específica para a tarde. Então, o bonjour vocês vão usar de manhã até mais ou menos 7 horas da noite, tá? Bonjour. Passou 7 horas da noite, bonsoir. Bonsoir, que é o nosso boa noite para cumprimentar. Uma expressão também bem importante que vocês, eu acho, vão usar bastante é o s'il vous plaît. S'il vous plaît, que significa por favor, tá? S'il vous plaît. Ele assusta um pouco, né? A primeira vez que a gente vê, mas a pronúncia é bem tranquila. S'il vous plaît. Né? Nós vimos o som de U, nós vimos o som de E, nós vimos que a última consoante não se fala, então, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci.
obrigado, obrigada. Aqui é fácil porque não tem masculino ou feminino. E muito obrigado, muito obrigada. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tá repetindo? Se precisar responder ao merci, merci beaucoup, né? Falar por nada, em francês vai ser de rien. De rien. E olhem só que interessante, é que de rien nós temos esse som de rien que nós vimos agora há pouco, né? De rien, de nada. Ok, vocês vão provavelmente precisar falar o seu nome, né? Je m'appelle. Simplesmente, je m'appelle. Je m'appelle Céline. Je m'appelle Céline. Eu me chamo. Ok? Je m'appelle Claude. Je m'appelle Céline. Se você quiser perguntar, então, o nome da pessoa, né? A pessoa, você fala o seu nome, quer perguntar da pessoa, você pode falar simplesmente et vous? Et vous? Que significa e você? Je m'appelle Céline. Et vous? Je m'appelle Claude. Certo? Agora, vamos falar um pouquinho de nacionalidade, né? Nós temos aqui dentro do texto, vous êtes brésilien. Então, se você quiser falar que você é brasileiro, je suis brésilien. Je suis, eu sou, brésilien, brasileiro. Se você for mulher, je suis brésilienne. D'accord? Je suis brésilien, je suis brésilienne. Je suis portugais, je suis portugais, eu sou português. Je suis portugaise, eu sou portuguesa. Na verdade, isso é a regra principal do feminino em francês. É só acrescentar um E no final da palavra. Então, português, portuguesa. E a consoante final, que era muda, passa a ser falada por causa do E no final. E o E, como é pelado, fica mudo. Tá? Todo mundo acompanhando aqui o raciocínio? Je suis portugais, je suis portugaise. Vous êtes français, você é francês. Vous êtes française, você é francesa. Bonjour, je m'appelle Céline. Enchantée, je suis française. Pronto, vocês já estão entendendo, assim, uma conversa mais básica. Vamos continuar. Na verdade, vamos aproveitar este momento para falar um pouco sobre o verbo être. O verbo être, que significa ser ou estar. Em francês, não tem dois verbos, é um só, para ser e para estar. A gente simplesmente não faz essa diferença. Então vamos ver rapidinho a conjugação desse verbo. É um verbo super importante, né? Que nem em português. E ele é um verbo irregular, tá? E ele é super importante também porque se usa dentro de construções de outros tempos verbais. Mas ok, vamos aos poucos, né? Vamos ver ele no presente para começar. Então, je suis, eu sou, né? Eu sou ou eu estou, vocês entenderam? Tu é, que é você é. Nós já vimos a pronúncia do ES, né? Nós vimos que isso tem som de E, então vocês já sabem de tudo, na verdade, né? Tu é, você é. Il est, elle est. Ele é, ela é. Nous sommes, esse é bem parecido com o português. Nous sommes, nós somos. Vous êtes, que é vocês são. Ou você é, mas eu vou explicar daqui a pouco. Ils sont, elles sont. Eles são, elas são. Então, eu só vou repetir mais uma vez. Je suis, podem repetir, né, para treinar a pronúncia. Je suis, tu es, il est, elle est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. E eu vou aproveitar então o momento, já que eu mencionei rapidinho e que eu sei que eu vou receber essa pergunta porque vocês são muito curiosos, o uso do vous, né? Já que eu falei que o tu é significa você é e o vous êtes significa vocês são. Mas no texto, a gente usa o vous para falar com apenas uma pessoa porque é uma forma educada de falar com alguém. Eu vou explicar. Vous, o pronome sujeito vous, significa vocês, tá? Mas, se usado com apenas uma pessoa, ele dá esse tom educado que a gente poderia traduzir em português por o senhor, a senhora, tá bom? Então, por exemplo,
Vous êtes brésilien. Vamos traduzir você é brasileiro, mas é uma forma muito educada de conversar. Então, a gente poderia traduzir também o senhor é brasileiro. Quando que vocês vão usar o vous, então? Vocês vão usar basicamente para quase todo mundo. Qualquer adulto que você ainda não conhece, você usa o vous, tá? O tu, ele é reservado para crianças, adolescentes, amigos, familiares e tudo mais. Mas para o recepcionista, para o taxista ou qualquer pessoa que você vai encontrar na França e ainda não conhece, você usa o vous, que é a forma educada de se comunicar. Tá bom? Continuando, né, nesses elementos para poder ter uma conversa básica com alguém. Nós vimos, né, no texto j'habite. J'habite, que significa eu moro. J'habite. Vamos ver como introduzir, então, uma cidade, um país ou um estado para que você possa contar para as pessoas que vocês vão conhecer de onde vocês vêm. Então, para introduzir uma cidade, você vai usar a preposição a. J'habite à Belém. Belém é uma cidade, então você usa a preposição a, simplesmente. J'habite à Belém. Vous restez combien de temps à Paris? Isso também está no texto. Vous restez combien de temps à Paris? Você fica quanto tempo em Paris? Paris é uma cidade, colocar a preposição a. Vous restez combien de temps à Paris? Je suis à Paris. Né? Agora que vocês sabem usar o verbo être, je suis à Paris. Eu estou em Paris. Né? Podem fazer assim, tirar uma foto e escrever je suis à Paris. Por exemplo, se você for de São Paulo, j'habite à São Paulo. Aí tem que falar com sotaque francês, né? Então é São Paulo. J'habite à São Paulo. São Paulo é cidade, usa a. Agora, para introduzir um país feminino ou qualquer país que começa com vogal, vai usar a preposição en. En, que nós já vimos também antes, né? Na hora da pronúncia. Eu falei que en tem som de en. Então, essa preposição é usada para introduzir um país feminino ou qualquer país que começar com vogal. Je viens en France. Je viens en France. Eu venho para a França. Je suis en France pour voir la Tour Eiffel. Je suis en France pour voir la Tour Eiffel. Estou na França para ver a Torre Eiffel. Je suis en France pour voir la Tour Eiffel. J'habite en Angola. J'habite en Angola. Eu moro na Angola. Agora, se for um país masculino, tipo Brasil, o Brasil, né? Le Brésil, vocês vão usar a preposição o. Nós também já vimos isso na hora da pronúncia. Nós vimos que a U tem som de o. Por exemplo, je suis au Brésil. Je suis au Brésil. Estou no Brasil. Je vais au Portugal. Je vais au Portugal. Eu vou para Portugal, país masculino. Agora, uma precisão para vocês, porque no Brasil, o Brasil, né, está dividido em estado. Nós não temos isso na França, mas tem isso no Brasil. Então, como que vocês vão falar para as pessoas o estado de onde vocês vêm? Simplesmente, j'habite dans l'état de Rio. Ou o exemplo que está dentro do texto, né? J'habite à Belém, dans l'état de Pará. Dans l'état de Pará, no estado do Pará. Cuidado para não falar j'habite dans l'intérieur de Rio, né? Traduzindo no interior do Rio. Isso não se diz em francês. Então, vocês vão falar dans l'état de Rio, Pará, o estado de vocês. Mas uma coisa que eu quero muito passar para vocês agora, que é bem importante na hora de se comunicar em francês, é como pedir alguma coisa de forma educada. Isso sim vocês vão precisar com certeza. Então, isso está presente dentro do nosso texto de hoje, né? É je voudrais. Je voudrais, que vamos traduzir por eu gostaria. Na verdade, je voudrais vem do verbo vouloir, que significa querer. Então, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria eu quereria, mas não existe isso em português, por isso nos traduzimos eu gostaria. Então, je voudrais é a forma educada de pedir alguma coisa. Aqui no texto, je voudrais commander un taxi, s'il vous plaît.
Je voudrais commander un taxi, s'il vous plaît. Eu gostaria de pedir um táxi, por favor. Dentro do texto, nós temos também o je veux. Je veux, que significa eu quero. Então, qual que é a diferença de um para outro? Simplesmente, como já falei, je voudrais é a forma educada de pedir. Je veux já é eu quero, né? Je veux visiter le musée d'Orsay, voir la Tour Eiffel et manger des croissants. Eu quero visitar ao musée d'Orsay, ver a Torre Eiffel e comer croissant. Je veux, na verdade, expressa uma intenção, tá bom? Muito bom, pessoal! Foi bastante conteúdo, nos vimos muitas coisas, nos aprofundamos aos poucos dentro desse texto, né? Nos vimos bastante coisas sobre pronúncia, vocabulário, construções de frases, conjugação também, né? Então, agora eu vou ler o texto uma última vez. E qual que é a minha sugestão? A minha sugestão é que você feche os olhos e fique apenas ouvindo o texto. Por favor, repare na diferença entre a primeira leitura no início dessa aula e a leitura de agora. Por favor, repare o quanto você já tem evoluído. Vamos lá. À la réception de l'hôtel Sentier. Le réceptionniste. Bienvenue à Paris. Vous. Merci beaucoup. Votre passeport, s'il vous plaît. Voilà. Ah, je vois que vous êtes brésilien. Oui, c'est exact. J'habite à Belém, dans l'état de Pará. Je connais le Brésil. Le foot, la plage et les caipirinhas. Quel cliché! Oui, peut-être. Vous connaissez la France? Non, c'est la première fois que je viens en France. Je m'appelle Claude, enchantée. Vous restez combien de temps à Paris? 2 semaines. Je veux visiter le musée d'Orsay, voir la Tour Eiffel et manger des croissants. C'est parfait, vous allez adorer Paris. Ma boulangerie préférée s'appelle l'Artisan. Voici votre clé, chambre numéro 46. Bon séjour chez nous. Merci, bonne journée. Ah, je voudrais commander un taxi, s'il vous plaît. Bien sûr. Dans le taxi. Vous. Bonjour, je voudrais aller au musée d'Orsay, s'il vous plaît. Le chauffeur. C'est parti! Olha, para quem é iniciante, nunca falou nada em francês, é um primeiro contato. Muita calma nessa hora. Respira que meu método é progressivo, vai aos poucos. O importante é sempre progredir nessa aula. Aprendi alguma coisa? Eu evoluí? Fique no básico neste momento, seguindo o meu passo a passo. Não tente absorver todo o conteúdo. As coisas mais difíceis é só ficar escutando com calma que seu cérebro vai armazenar num cantinho e no momento que você vai ver de novo, você vai pensar: ah, verdade, eu já vi isso uma vez. Quero que você entenda que é um processo. Não precisa já entender e saber tudo. Ao longo dos estudos, as coisas vão se encaixar. Para quem já estudou antes e se sentiu confortável com esse conteúdo, aproveite o momento para aperfeiçoar o seu francês. Repare nas construções e expressões mais avançadas neste diálogo. Vai treinando bem a pronúncia. Esse é o momento de fortalecer aquilo que você já viu para poder sentir mais segurança no momento de se comunicar e acabar de uma vez por todas com aqueles erros pequenos persistentes. Tá certo, gente? O lance é o seguinte, você vai passar a semana comigo. Isso aqui foi uma aula, mas você precisa continuar seguindo todas as minhas instruções e você vai perceber o quanto você consegue evoluir em uma semana. Lembra? Aqui quero te provar que você consegue aprender francês de verdade. Tem muito mais conteúdo para frente. E o que vamos fazer na nossa próxima aula? Bom, já vimos Je voudrais aller au musée d'Orsay, s'il vous plaît. Então, o tema da nossa próxima aula é a sua visita ao museu. Estou super animada, pois o Musée d'Orsay é o meu preferido em Paris. Vamos fazer nosso primeiro passeio em Paris juntos e eu vou te mostrar como aproveitar ao máximo a sua visita ao museu, conseguindo entender o principal vocabulário em um passeio como esse. Se tiver tempo após a visita, vamos até tomar um cafezinho juntos, na tranquilidade, para recuperar as energias após ficar o dia todo passeando.
Já que o meu método privilegia frequência e regularidade, já que nós vamos estudar de forma progressiva, vou agora passar as instruções para continuar evoluindo. Aqui embaixo deste vídeo tem um botão para você baixar todo o material de apoio. Se trata de resumo desta aula, com tudo que vimos juntos, para você absorver bem todas as informações. Exercícios para praticar e verificar o seu conhecimento, áudios para treinar a pronúncia e a compreensão. Tudo o que você precisa para se aprofundar ainda mais e absorver a aula de hoje. Amanhã é o dia que você vai poder assistir novamente a aula e usar o material de apoio para colocar tudo em prática e fixar bem o conteúdo. Revisão é quase mais importante do que a aula em si. Você vai descansar um pouco e amanhã você vai rever. O seu cérebro teve tempo de assimilar as informações. Revisão é a chave. Acredite em mim e na próxima aula vai fazer tudo sentido. Eis o passo a passo. Baixe o material de apoio, reveja a aula, treine com o áudio, faça os exercícios, tenha a correção junto, tá? E para já começar a semana praticando, eu vou te desafiar a deixar um comentário em francês na nossa plataforma de estudo. Por favor, me fale mais sobre você usando aquilo que vimos na aula. Me conte onde você mora e tudo mais. Se você for mais avançado, deixe um comentário mais longo mesmo que eu vou adorar. Também pode me falar o que você achou da aula, o que você mais gostou, quais são suas expectativas, eu quero saber de você. Também ainda dá tempo de convidar familiares, amigos ou colegas para participar deste evento. Se você ainda não está cadastrado para esse evento, você pode apertar no botão aqui embaixo desse vídeo para entrar no nosso grupo do WhatsApp. Assim eu consigo garantir que você vai receber todas as surpresas e novidades do Le Voyage e ser avisado quando as aulas forem liberadas. Merci beaucoup à vous tous. Obrigada por ter participado. Parabéns por ter chegado até aqui. Parabéns pela sua dedicação. Espero que tenha gostado e, mais ainda, que tenha aprendido muito sobre pronúncia, vocabulário, construções de frases para ter uma primeira conversa. Nos vemos na próxima aula, a sua visita ao museu, para fazer o nosso primeiro passeio em Paris juntos. Agradeço, claro, a toda a minha equipe empenhada para fazer deste evento a melhor experiência para todos vocês. Bisous e até a próxima!